E aí, família Lucros, eu sou o Jonatas Rocha e hoje nós vamos começar a leitura desse livro aqui, ó, O Conhecimento do Santo, de A.W. Tozer. O livro foi escrito por A.W. Tozer, tem 236 páginas e foi publicado pela Impacto Publicações. É um livro devocional que fala sobre os atributos de Deus. E nós vamos estudar atributo por atributo, capítulo por capítulo. E eu te convido a se inscrever no canal e acompanhar a gente nessa jornada. No prefácio da obra, A.W. Tozer fala sobre o enfraquecimento do imaginário popular a respeito de Deus. E por nós não estarmos preocupados com isso, preocupados em conhecê-lo, a nossa espiritualidade ela sofre agravo, porque aquilo que nós conhecemos de Deus define a nossa espiritualidade. Ele faz algumas críticas a nós cristãos do século 21, no caso o século 20, o século a qual ele escreveu o livro, porque nós não estamos lendo Agostinho ou Anselmo, dois pais da igreja que foram importantes teólogos que falavam muito a respeito dos atributos de Deus. Na página 7 do prefácio ele diz: em humilde contribuição para um melhor entendimento da majestade nos céus, ofereço este reverente estudo dos atributos divinos. Se os cristãos de hoje estivessem lendo as obras como as de Agostinho ou Anselmo, um livro como este não teria razão de ser. Mas já que não estamos lendo esses autores, o A.W. Tozer facilita a nossa vida. Ele fala ainda que o intuito dele não é escrever tecnicamente para acadêmicos, mas para o cristão comum, o cristão do dia a dia, da igreja, da vida comunitária. No primeiro capítulo que ele trata sobre por que devemos pensar corretamente sobre Deus, a resposta que ele traz é que o que pensamos a respeito de Deus define a nossa espiritualidade. No começo do capítulo ele diz: aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. A adoração é elevada ou indigna na medida em que o adorador acalenta pensamentos altos ou baixos sobre Deus. Aquilo que você pensa, aquilo que você concebe a respeito de Deus, vai definir a sua adoração, vai definir a sua oração, vai definir a forma como você lê as Escrituras. Se você pensa em um Deus grande, em um Deus alto, em um Deus sublime, você vai ter reverência quando o adora. Mas se você não acredita em um Deus que é soberano sobre todas as coisas, se você não acredita que esse Deus realmente te ouve, não tem por que orar ou ter temor a Ele. Na página 15, no final do capítulo, ele faz uma crítica a respeito da idolatria. Porque muitas vezes nós temos um conceito de idolatria como se fosse apenas imagens ou alguma coisa desse tipo. Mas ele diz: ideias erradas a respeito de Deus não são somente a fonte da qual fluem as águas poluídas da idolatria. Elas são idolatrias em si. As ideias erradas a respeito de Deus são idolatrias. Idolatria é quando você pensa errado sobre Deus, então você substitui a Deus por uma visão que você criou a respeito dele. Então sim, muitas pessoas substituem a Deus por idolatrias a respeito de imagens e de esculturas. Mas nós podemos fazer isso também substituindo a imagem do Deus invisível que se manifestou em Cristo por aquilo que nós decidimos crer. Eu trago uma frase agora de Art Cast no seu livro Fundamentos Apostólicos, onde ele diz: para muitos de nós, Deus é uma projeção do que gostaríamos que Ele fosse, principalmente quando escolhemos celebrar um atributo de Deus e ignorar outros. A chave para o conhecimento é conhecer a Deus como Ele é. A chave para o conhecimento é conhecer a Deus como Ele é. E essa é a jornada que vamos trilhar com esse livro. Conhecer cada atributo que ele fala aqui. E eu te convido, vamos estar juntos nisso. No início de cada capítulo tem uma oração devocional. E nós vamos encerrar cada vídeo com essa oração. A oração do capítulo 1 diz: ó Deus Todo-Poderoso, não o Deus dos filósofos e sábios, mas o Deus dos profetas e apóstolos, e acima de tudo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Posso expressar-te sem culpa? Aqueles que não te conhecem são incapazes de clamar a ti como és, não adorando, portanto, a ti, e sim a uma criação da própria mente.
Ilumina-nos assim para que possamos conhecer-te como tu és, para que possamos amar-te com perfeição e adorar-te com dignidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.